do Estatuto do Desarmamento ou Lei de Armas. Vamos lá. Primeira questão. No Estatuto do Desarmamento, considera-se crime hediondo. Alternativas. Letra A. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Errado. Ter em depósito arma de fogo de uso permitido, que seria o crime de posse de arma de fogo de uso permitido, também não é hediondo. O porte ilegal de arma de fogo em qualquer modalidade. Errado. D. O crime de disparo de arma de fogo também não é hediondo. A posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. Isso sim é um crime hediondo. Então a alternativa é correta. Lembrando que a arma de fogo de uso proibido é a arma de fogo dissimulada. Ela não se apresenta como arma, né? Um guarda-chuva, mas na verdade é uma arma de fogo, uma caneta que realiza disparos. Essas são armas de fogo de uso proibido. Não confundir com a arma de fogo de uso restrito. A arma de fogo de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não é crime hediondo. A arma de fogo de uso restrito é aquela que é de uso exclusivo das forças de segurança pública, das forças armadas ou de pessoas jurídicas ou físicas que sejam habilitadas ao manuseio delas, de maneira geral. Lembrar também que dos crimes hediondos do Estatuto do Desarmamento possuem 3, quais sejam o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, posse, porte, arma de fogo de uso proibido. Que na verdade, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é a forma qualificada do crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, e o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Então esses são os crimes hediondos previstos no Estatuto do Desarmamento. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Vamos para a segunda questão. Nos termos da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, é correto afirmar que as alternativas. Letra A. O crime de omissão de cautela é considerado doloso e apenado com detenção. Ele é apenado com detenção, mas ele não é um crime doloso. Ele é um crime culposo. Um crime ali que ele é realizado mediante imperícia, negligência ou imprudência. Letra B. Todos os crimes tipificados na referida legislação são apenados com reclusão. Errado, não são todos os crimes que são apenados com reclusão. Por exemplo, aqui tem a omissão de cautela. A omissão de cautela é apenada com detenção. E a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido são apenados com detenção. Letra C. O crime de disparo de arma de fogo. O crime de disparo de arma de fogo é apenado com detenção. Ele é apenado com reclusão, certo? Os únicos crimes apenados com detenção no Estatuto de Desarmamento é a omissão de cautela e a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é considerado hediondo. Alternativa correta. Letra E. A referida legislação contempla diversos crimes dolosos e culposos. É errado dizer que são diversos crimes dolosos e culposos, até porque o único crime culposo do Estatuto de Desarmamento seria aí a omissão de cautela, o único crime culposo previsto no Estatuto de Desarmamento. Então, para lembrar, são considerados hediondos no Estatuto de Desarmamento o crime de comércio ilegal de arma de fogo,
tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, e a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Determinada guarnição policial recebeu a notícia de que, durante a realização de festa em uma casa em bairro residencial, o vizinho, insatisfeito com o barulho, teria entrado em calorosa discussão, sendo visto com uma arma de fogo em sua cintura, no jardim da sua residência. No jardim da sua residência, importante. Os militares procederam ao local e, mencionando o motivo do acionamento, pediram para fazer uma busca na residência, o que foi autorizado de forma consciente pelo seu único morador. Os policiais imediatamente encontraram uma pistola calibre 380, devidamente municiada, na gaveta de móvel na sala de estar. Indagado sobre a propriedade da arma e sobre o fato de estar circulando com a pistola na cintura em seu jardim, o morador admitiu ter se enervado com a festa do vizinho, apresentando na sequência um certificado de registro de arma de fogo vencido há 2 anos, bem como um registro de atirador desportivo. Diante da situação, tendo como provada a manutenção da arma de fogo no interior da residência, bem como a circulação armada no jardim do imóvel, é correto afirmar que o sujeito, letra A, deve responder por porte de arma de fogo? Errado, porque ele estava dentro da sua residência, o jardim é considerado residência. Deve responder por posse de arma de fogo. Ele não deve responder criminalmente por isso. Só porque o seu certificado de registro estava vencido. Então não deve responder pelo crime, né? Mas sim por infração administrativa, conforme entendimento do STJ, né? Se você for olhar aí no informativo. Informativo 671 no STJ diz que o entendimento de que o vencimento da autorização não caracteriza ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e a aplicação de multa. Então a mera irregularidade administrativa. E esse entendimento é restrito ao posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Se o indivíduo estiver portando arma de fogo de uso permitido, que seria fora de sua residência, né, fora de sua propriedade, aí não poderia incidir a mera irregularidade administrativa, mas sim um ilícito penal. Letra C. Deve responder por porte e posse ilegal de arma de fogo com curso material, erradíssimo. Deve responder por porte e posse ilegal de arma de fogo de uso formal, errado. Letra E. Deve ter arma de fogo apreendida com aplicação de multa sem responder por crime. Correto. Então, olha aí o informativo 671 do STJ. O vencimento da autorização não caracteriza ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e a aplicação da multa. Afinal de contas, ele estava dentro de sua residência ainda, configurando apenas a posse de arma de fogo e não porte de arma de fogo, que ele não possuía autorização para tal. Em 2 de fevereiro de 2022, José foi abordado por uma guarnição policial militar, enquanto conduzia veículo automotor em via pública, em blitz regularmente realizada. No interior da mala do veículo foram encontradas 25 munições de fuzil calibre 7,65 de marcas variadas. Conduzido à unidade policial judiciária durante a lavratura de seu auto de prisão em flagrante, confessou estar trabalhando para Carlos e Eduardo, tendo pleno conhecimento do material de que transportava, mas a contratação e o destino final teriam sido determinados pelos dois. Analisando a hipótese sobre o crime de porte de arma de fogo na modalidade de transportar, é correto afirmar que letra A não admite coautoria ou participação, errado, admite os dois, admite participação por instigação, mas não coautoria, errado.
Admite participação por induzimento, mas não com autoria errada. Admite participação material, mas não com autoria errada. E admite coautoria ou participação. Correto. Observar aí o informativo 721 do STJ, que diz que o crime de porte de arma de fogo na modalidade transportar admite participação, pois praticam o delito não apenas aqueles que realizam diretamente o núcleo penal transportar, que seria aí o autor e os coautores, mas todos aqueles que concorreram material ou intelectualmente para esse transporte, que seria, no caso, os partícipes do crime. Então, alternativa correta, letra E. De acordo com a Constituição Federal, compete ao STJ a uniformização da interpretação na lei federal em todo o Brasil. É de responsabilidade do STJ a solução definitiva dos casos criminais que não envolvam a matéria constitucional nem a justiça especializada. Em relação ao Estatuto de Desarmamento, o STJ já teve a oportunidade de se manifestar várias vezes, reformando o seu entendimento sobre a matéria. Assinale a alternativa que não corrobore o entendimento desse tribunal em relação ao tema proposto, sendo que a alternativa é incorreta. Letra A. Apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento da tipicidade da conduta, diante da ausência de exposição do risco ao bem jurídico tutelado pela norma. Corretíssimo. Previsto aqui na jurisprudência em tese, certo? Jurisprudência em teses 108 do STJ, que trata exclusivamente do Estatuto do Desarmamento. É muito importante lê-la. Letra B. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no artigo 18 do Estatuto de Desarmamento, é de perigo abstrato e de mera conduta, e visa proteger a segurança pública e a paz social. Correto. O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos no artigo 12, 14 e 16 do Estatuto de Desarmamento, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível, sendo dispensável, a demonstração de lesão ou do perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública. Correto. É um crime aí de perigo abstrato. Letra D. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, artigo 17 da Lei 10.826 de 2003, é delito de tipo misto alternativo. Correto, é delito de tipo misto alternativo. E de perigo concreto. Errado, então o gabarito da questão. É delito de perigo abstrato. Não bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo imprescindível, ou seja, sendo indispensável, a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública. Errado. É dispensável a demonstração de lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública. É dispensável, não é imprescindível, é prescindível. Porque é um crime de perigo abstrato. O crime de perigo abstrato tem um risco da conduta advido absolutamente presumido por lei. Basta a violação da norma para que o crime de perigo abstrato seja consumado. Não há necessidade de comprovar o risco causado pela conduta. E ele é delito de tipo misto alternativo porque o comércio ilegal de arma de fogo ele possui vários verbos. E basta a concretização de um verbo desse delito, qual seja vender, por exemplo, para a caracterização do crime. Então é dito que é delito de tipo misto alternativo. E letra E, demonstrada por laudo pericial a inaptidão da arma de fogo para o disparo, é atípica a conduta de transportar ou de possuir arma de fogo, diante da ausência de afetação do bem jurídico, incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio, também está corretíssimo.
todas essas alternativas estão previstas aí na jurisprudência em tese número 108 do STJ. Próxima questão. Breno foi preso em flagrante de posse de uma unidade da munição de calibre permitido, calibre 9 mm, desacompanhada de arma de fogo compatível com sua utilização. Nesse sentido, com base no entendimento mais recente do STF acerca do tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Incide o princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade penal em sua dimensão material. A conduta, portanto, não é típica. Correto. Para o STF, a apreensão mínima de quantidade de munição, no caso aí, uma unidade de calibre 9 mm, desacompanhada de arma de fogo que permita o disparo dessa munição, gera a atipicidade material, né? O princípio da insignificância. Ou seja, a conduta não é mais típica por falta de materialidade do fato, por falta de materialidade da conduta. E é necessário analisar o caso concreto. Então, incide o princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade penal em sua dimensão material. A conduta, portanto, não é típica. Então, dos três elementos integradores do crime, a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, é excluída aí a tipicidade, não sendo mais a conduta típica, uma conduta atípica. Letra B. É conduta típica, formal e materialmente. Errado. Mas não haverá responsabilização penal em virtude do exercício regular de direito. Questão, uma alternativa completamente errada. A conduta é típica, jurídica e culpável, mas não é punível pelo princípio da insignificância. Se ela não é punível pelo princípio da insignificância, ela não é típica. Porque nesse caso, né, o princípio da insignificância próprio exclui a dimensão material do delito, então ela não é mais típica. Letra D. Não incide o princípio da insignificância. Errado, incide, pois o delito é de crime de dano e, portanto, a lesão é presumida. Errado. E letra E. A conduta é atípica formalmente, sendo certo que a tipicidade formal está respaldada no princípio da insignificância. Ela é típica formalmente, porque está previsto em lei. Mas em sua dimensão material, que seria aí o próprio porte de uma única unidade de calibre 9 mm, para o STF, certo? Para o STF, incide o princípio da insignificância e, portanto, ela não é mais típica materialmente. Importante lembrar, a informativo 710 do STJ, ele versa no sentido de que a apreensão de mínima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo não gera por si só a tipicidade material, sendo necessário analisar o caso concreto. Então esse é o entendimento do STJ, mas a questão não pede o entendimento do STJ, mas sim o entendimento do STF. Para o entendimento do STF, não é necessário, eu falei ali, quando fui analisar a alternativa A, eu disse que era necessário analisar o caso concreto, no entanto não é. Para o STF, basta que seja uma quantidade ínfima de munições desacompanhada de arma de fogo que poderia dispará-la. Só isso basta para tornar a conduta atípica. Vamos agora para a última questão. Considerando os tipos penais descritos no Estatuto do Desarmamento, assinale a alternativa que contenha uma descrição típica incorreta. Alternativas. Letra A. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Perfeitamente correto.
trata-se aí do crime no Estatuto de Desarmamento de disparo de arma de fogo. Letra B. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 21 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Essa alternativa que gostaria de falar da omissão de cautela, no entanto, ela errou. Não é pessoa menor de 21 anos, é pessoa menor de 18 anos. Então, já o gabarito. Letra C. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. É a descrição aí do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, está perfeitamente correto. E letra D. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com a determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Aqui é o crime de porte, aqui é o crime de posse ilegal de arma de fogo. A alternativa D também está correta, assim como a alternativa C. Também lembrar que, mais uma vez, que os únicos crimes puníveis com detenção são os crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, que seria aqui a alternativa D, seria posse, ele é punido com detenção, e a alternativa B, que é o crime de omissão de cautela, que também é punido com detenção. E no caso da questão está errado, porque fala de menor de 21 anos e o correto seria menor de 18 anos. Então aí, se você gostou, curta e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.